Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma meditação do Evangelho. Quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo para que nós possamos juntos alcançar mais pessoas e no final, depois comenta o que você achou da meditação. Hoje nós vamos ler e meditar o Evangelho escrito por João, capítulo 3, verso do 7 ao 15. Está escrito assim: Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Bom, o Evangelho de hoje traz para nós uma história de experiência feita com Jesus, onde Nicodemos, que era um dos chefes dos fariseus na época, ele era um dos únicos que estava sendo dócil de coração a Deus. Todo o outro resto do grupo dos fariseus procuravam matar Jesus de maneira bem persistente, mas Nicodemos ele era diferente. Ele estava com interesse em conhecer Jesus profundamente. Ele estava com interesse em conhecer as coisas do alto para que a vida dele, de fato, fosse transformada. Todo o resto dos fariseus estavam presos na religiosidade. Essa característica que pode nos cegar mesmo nós tendo todo o conhecimento da Palavra de Deus, sabendo este sagrado livro do começo ao fim, a religiosidade ainda assim pode nos cegar e não fazer com que a gente veja o sacrifício de Jesus como a nossa salvação. Nicodemos ele tinha interesse em saber as coisas do alto justamente porque ele ficava impressionado com o que Jesus fazia. Jesus arrastava multidões consigo, fazia milagres, anunciava coisas espantosas para as pessoas daquela época. E Nicodemos tinha sede em conhecer a Deus. E essa sede de conhecer a Deus de Nicodemos levou a Jesus mostrar para ele que para que ele pudesse desfrutar do plano de salvação de Deus, ele precisava nascer do Espírito, nascer da água e do Espírito. No entanto, Nicodemos, na sua ingenuidade, ele achava que precisava nascer de novo da mãe dele, e era algo improvável, lógico, todos nós sabemos disso. Mas Jesus estava falando para ele nascer do batismo, onde o homem velho dele precisava ser sepultado e nascer o novo homem do Espírito de Deus. Jesus começa dizendo que o Espírito ele sopra onde ele quer, assim como o vento, e faz ruído e nós não sabemos para onde vai e nem de onde vem. O que Jesus quer dizer é que todos nós que nascemos do Espírito de Deus por meio do batismo, nós somos pessoas livres das amarras do pecado, livres da escravidão do pecado. Mas isso só é possível ao ponto de que quando nós olharmos para a crucificação de Jesus, o sacrifício definitivo que ele fez para nos libertar das amarras do pecado. Quando nós olharmos o sacrifício de Jesus feito lá na Páscoa com um olhar de submissão, entendendo que aquele levantamento de cruz foi para tirar o homem velho de cena e trazer o homem novo em nós, para que nós possamos verdadeiramente vivermos juntos com Deus, livres da opressão que o pecado tinha sobre nós. Hoje, com a graça de Deus, eu e você temos a capacidade, por meio da graça de Deus que vem do alto, sermos livres da escravidão do pecado. Ou seja, eu já não sou mais submisso ao pecado, mas eu tenho um poder dentro de mim que permite com que eu rejeite qualquer tipo de pecado que venha escravizar a minha vida. Hoje, eu já posso e tenho o poder de não ser mais escravo da mentira e tantos outros pecados. Era isto que Jesus estava passando para Nicodemos. Se você nascer de novo da água e do Espírito, se você enxergar em mim o meu sacrifício
como suficiente e pleno para te fazer nascer novamente, assim você será livre de todas as algemas do pecado. Por isso que Jesus, no final, ele diz: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também será com o Filho do Homem. Jesus já estava dizendo da morte e ressurreição dele de maneira bem velada para Nicodemos, e que logo no futuro Nicodemos veria aquela profecia feita por Jesus se acontecendo. Então, meu irmão, minha irmã, o convite para nós aqui hoje é que já contemplamos tudo o que se passou de Jesus Cristo, possamos olhar para a cruz dele, sabendo que aquela cruz que foi levantada por nós nos salva, nos redime e nos liberta do pecado e cura da picada da pior serpente que existe, o próprio pecado. Amém? Que Deus abençoe você então e que você possa hoje tomar a decisão firme de ser livre da escravidão do pecado e viver para a graça, para a glória e honra de Deus, reconhecendo o sacrifício de Jesus. Deus abençoe você e toda a sua família. Amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra aqui na próxima meditação. Um forte abraço e até mais!